Polícia Federal prende 9 pessoas de um grupo que planejava ataques contra servidores e autoridades. Petrobras anuncia a redução no preço do diesel para as distribuidoras. E você vai ver também. O mercado financeiro está de olho na reunião do Copom, que define hoje a taxa básica de juros da economia. Cidade de São Paulo registra mês mais violento no trânsito desde 2017. Xi Jinping deixa a Rússia sem avanços sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia. Um parto inusitado. Mulher dá à luz dentro de um elevador no Mato Grosso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E a Polícia Federal realiza uma operação para prender suspeitos de planejar a morte de autoridades. O senador Sérgio Moro diz que era um dos alvos do grupo. Até o momento, 9 pessoas foram presas. Cerca de 120 policiais federais realizam a Operação Sequaz. As investigações apontaram que o PCC planejava sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo e é o principal investigador da facção criminosa no país. Esse grupo atua dentro e fora dos presídios brasileiros e internacionalmente. E quando era ministro de Segurança Pública, Sérgio Moro determinou a transferência do chefe da facção Marcola e outros integrantes para presídios de segurança máxima. Na época, o senador defendia o isolamento de organizações criminosas como forma de enfraquecê-las. De acordo com as apurações da PF, os ataques poderiam acontecer de forma simultânea e os principais investigados se encontravam nos estados de São Paulo e Paraná. São cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Distrito Federal, São Paulo e no Paraná. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação e elogiou a atuação da Polícia Federal. O senador Sérgio Moro também publicou uma nota agradecendo a atuação da Força Tarefa. A Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. A partir de amanhã, o valor vai cair 18 centavos nas refinarias. A Petrobras informou que vai começar a valer nesta quinta-feira mais uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. Ele vai passar de R$ 4,02 para R$ 3,84 o litro. A diminuição chega a 18 centavos, o que equivale a 4,47% do preço. Já os demais combustíveis não tiveram alteração no valor. A última baixa anunciada pela estatal foi no dia 28 de fevereiro e atingiu tanto o diesel quanto a gasolina. Segundo a Petrobras, o recuo do preço do diesel acompanha a queda nos preços do barril de petróleo no mercado internacional. Nesta semana, os valores do petróleo chegaram a um nível mais baixo em quase 15 meses, afetados pela crise bancária persistente e gera temores de uma desaceleração do crédito e da economia. O barril do tipo Brent, referência para os preços da Petrobras, chegaram à casa dos $73. Já nos momentos mais críticos, o barril chegou ao patamar de $140. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 3,45 por cada litro vendido na bomba. E ainda falando de economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido hoje e no fim da tarde vai anunciar a nova taxa básica de juros da economia. A tendência é manter a Selic em 13,75% ao ano. Apesar disso, o mercado espera por possíveis sinais de cortes futuros nos juros. A reunião do Copom acontece em meio a tensões no sistema financeiro global.
com a quebra de bancos nos Estados Unidos, além da forte crise com o Credit Suisse, que foi comprado pelo grupo suíço UBS. Em meio a turbulências no sistema bancário global, a aposta é que o Banco Central mantenha a Selic em 13,75% ao ano nesta quarta. Além da crise bancária, o encontro do Copom ocorre novamente diante da pressão por parte do governo federal para que a taxa Selic, responsável por conter a inflação, comece a baixar. No mercado financeiro, a avaliação é de que os juros altos estão gerando problemas de liquidez nas instituições financeiras. O risco de que a crise se espalhe pelo mundo gerou uma discussão sobre os recentes aumentos nas taxas de juros. Esse é o maior patamar desde novembro de 2016, ou seja, em pouco mais de 6 anos. Se confirmada, essa será a quinta manutenção da taxa Selic neste nível. A decisão deve ser anunciada no início da noite de hoje. A ansiedade é também sobre as indicações que o Banco Central dará sobre os próximos passos da taxa básica de juros. Ou seja, se haverá uma sinalização do comitê que vai poder cortar a taxa Selic nos próximos meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber hoje a lista dos projetos selecionados pelos ministérios setoriais para a inclusão no que eles chamam de o novo PAC. O programa reformulado deve ser anunciado nas próximas semanas. O novo PAC vai se inspirar nas versões anteriores do Programa de Aceleração do Crescimento. O plano de investimentos em infraestrutura deve ter 6 eixos de atuação: transportes, energia, infraestrutura urbana, comunicações, equipamentos sociais e água para todos. A estimativa é que as definições de empreendimentos estejam prontas para divulgação até o fim de abril. A governança do novo programa de investimentos prevê um conselho gestor formado por 4 ministérios: da Casa Civil, do Planejamento, da Fazenda e da Gestão e Inovação, que deve aprovar medidas, acompanhar resultados e definir prioridades. Também deve contar com um grupo executivo composto por secretários dos mesmos ministérios e salas de situação, que devem cuidar da implementação e monitoramento das ações do programa. A proposta já conta com uma lista de 417 obras e projetos apresentados pelos 27 governadores. Entre as obras propostas, 136 são em rodovias com pavimentação e duplicação, 60 relacionadas à segurança hídrica de barragens e sistema adutor, 32 de mobilidade urbana com a construção de corredores de ônibus e linhas de metrô. Além dessas, há projetos para saneamento, ferrovias, hidrovias, prevenção a desastres, entre outros. O documento fala em previsibilidade no fluxo de recursos públicos como um dos pilares para a retomada dos investimentos em infraestrutura. Apesar disso, como se trata de uma versão preliminar, o programa ainda está sujeito a mudanças. Eu mudo de assunto agora para trazer uma notícia preocupante. A cidade de São Paulo registrou o mês mais violento no trânsito desde 2017. As ocorrências em fevereiro aumentaram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O mês de fevereiro foi o mais violento no trânsito de São Paulo nos últimos 6 anos. Nas ruas da capital paulista foram registradas 66 mortes, segundo números do Infociga, o sistema que contabiliza os acidentes no estado. O aumento foi de 53% em relação a fevereiro de 2022. O índice de ocorrências na cidade de São Paulo só ficou abaixo de 2017, quando foram contabilizados 69 óbitos no mês. Dos 66 mortos em fevereiro passado, 23 estavam a pé, 19 em motos, 18 em carros, 3 em bicicletas, 2 em caminhões e 1 não foi informado. Os homens continuam sendo os que mais morrem no trânsito, 74% dos mortos. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo diz que vem adotando várias medidas para reduzir os acidentes e os números de mortos e feridos, como áreas de espera para motos nos cruzamentos e a faixa azul
para os motociclistas. Ainda segundo a secretaria, até 2024, a meta é reduzir o índice de mortes no trânsito da capital para 4,5 por 100 mil habitantes. E esses números do trânsito de São Paulo, que a gente acabou de ver na reportagem, acendem um alerta. Sair às ruas está cada vez mais perigoso, seja de carro ou até mesmo a pé, não é, Kleber? Infelizmente, né, Dani? E é bom ressaltar que esse problema não é só dos paulistanos, é uma preocupação de todos os moradores das capitais e grandes cidades brasileiras, que também sofrem com o trânsito do dia a dia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista, o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Dani. Boa tarde a quem nos assiste. Seja bem-vindo, Paulo. E procurada para comentar do assunto, a Secretaria de Mobilidade Urbana não esclareceu o motivo desse aumento das mortes no trânsito. Na sua avaliação, Paulo, o que está por trás desse crescimento no mês de fevereiro? Olha, Dani, é difícil a gente pegar um mês único e fazer uma avaliação com base nesses dados. Ainda mais uma cidade como São Paulo, né, que tem milhões de habitantes e milhões de veículos registrados. Mas o que a gente pode olhar é uma tendência. O que aconteceu no ano de 2022, né, principalmente no início do ano, é um processo ainda de consolidação da retomada das atividades econômicas. E o que tem a ver a atividade econômica com segurança viária? Conforme a gente evolui com a atividade econômica, a gente passou o ano de 2020 e o ano de 2021 totalmente atípico por conta da pandemia. Quando a gente tem uma retomada econômica, a gente melhora os índices econômicos, a gente tem mais exposição, as pessoas se deslocam mais nas ruas. Então, provavelmente, né, a gente não consegue afirmar, mas provavelmente há um grau maior de exposição, ou seja, maiores deslocamentos acontecendo, e também uma questão cultural, né, a adaptação das pessoas à nova vida pós-pandemia, né, isso também tem uma relação comportamental aí envolvida, então pode ser, né, a gente tem indícios que esses dois elementos são principais, mas é um fenômeno que a gente está observando em todas as grandes cidades do Brasil, né, e está seguindo essa tendência em todo o território nacional. E, Paulo, o que chama atenção nos números é que a maioria das vítimas é de pedestres. 23 dos 66 mortos estavam a pé. Qual a explicação para isso? A gente tem, em função da própria retomada econômica e do pós-pandemia, essa adaptação das atividades cotidianas das pessoas, a gente teve um incremento muito grande no uso da motocicleta, seja pela atividade de entrega, que avançou bastante, mas também as pessoas, principalmente aquelas que saíram do transporte público, acabaram migrando para a motocicleta, e os pedestres, quando a gente olha para a motocicleta, são os mais jovens que estão ali envolvidos nessas ocorrências. E os pedestres, se a gente fizer um recorte por idade, a gente vai perceber que são pessoas de mais idade. Então, o que está acontecendo é esse novo momento, as pessoas indo mais para as ruas e muitas vezes com essa deficiência do que a gente chama de percepção de risco. As pessoas se colocando em situações de risco sem nem ao menos ter essa consciência que estão em risco. Então, o fator, de novo, o fator comportamental, tem um envolvimento muito grande, principalmente nesses dois grupos, os jovens e os mais idosos, motociclistas e pedestres. A gente anda, pelas ruas da cidade e percebe que diversos pontos contam com radares, com lombadas, além de agentes de trânsito. Você acha que essa estrutura tem se mostrado de alguma forma ineficiente? Quando a gente fala de lombada, quando a gente fala de radares, agentes de trânsito, a gente está falando de uma questão mais operacional, que envolve a engenharia e envolve fiscalização. Mas a segurança no trânsito ela é composta por 3 pernas de um tripé. A gente tem a engenharia, então todo esse processo de sinalização, adequação das vias está nesse tripé. A gente tem o tripé fiscalização, envolve aí os radares, os agentes de trânsito, mas a gente tem um outro tripé que é tão importante quanto esses outros dois, que é o tripé educação. E aí o que a gente acredita é que a deficiência nesse processo de percepção de risco, as atividades educacionais, de campanhas, elas precisam ser intensificadas para compor esse equilíbrio e gerar aí realmente um resultado para a segurança no trânsito. E, Paulo, por falar em educação e também para finalizar, quais os principais cuidados que devem ser tomados para diminuir os riscos no trânsito, tanto para pedestres, motoristas e também motociclistas? Muitos desses acidentes poderiam ter sido evitados?
Olha, a gente tem a certeza disso, Kleber. Inclusive, houve uma alteração na legislação que denomina essas ocorrências de trânsito, tirando o termo acidente e colocando o termo sinistro de trânsito, justamente para mostrar para as pessoas, para a sociedade, que tudo isso que está acontecendo ele pode ser evitado. A gente tendo uma boa engenharia, uma boa fiscalização e principalmente um bom comportamento. A gente está, por exemplo, às vésperas do mês de maio, que é o mês que o mundo inteiro tira para poder discutir e falar sobre segurança no trânsito. E aí eu acho que a gente intensifica essa discussão e esse debate, e para esse ano a gente vai fazer uma provocação ainda maior, porque não basta mais a gente ter o nosso próprio autocuidado. A gente ter a consciência de usar o cinto de segurança, de não dirigir após beber. Mas o que a gente vai chamar agora, no mês de maio, a atenção das pessoas, é para o nosso índice de permissividade. Ou seja, não basta mais eu apenas usar o cinto de segurança, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado e cobrar dele também comportamentos mais seguros. Então, acho que a grande chave está aí, não é responsabilidade do poder público, não é responsabilidade da empresa, não é responsabilidade das pessoas. É uma responsabilidade coletiva, onde todos nós temos uma participação nesse grave quadro que está acontecendo, mas também temos uma participação muito importante para reverter esse quadro. Então, é uma responsabilidade de todos nós e tudo passa pela cultura, pela educação e pelo comportamento. Tá, então nós acabamos de conversar com o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelas explicações e principalmente por essas dicas que podem salvar vidas. Obrigado, Kleber. Obrigado, Dani. E usando o slogan desse ano, no trânsito, escolha a vida. Obrigado pela oportunidade. Muito bacana. Até mais. Legal. E veja a seguir, Xi Jinping deixa a Rússia sem avanços sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia. E um parto inusitado. Mulher dá à luz dentro de um elevador no Mato Grosso. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h22 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. E pelo menos 18 pessoas, entre elas crianças, ficaram feridas nesta quarta-feira após um míssil russo atingir um prédio residencial na cidade ucraniana de Zaporízia. Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que o ataque acontece, destruindo pelo menos 2 blocos de um edifício de 9 andares. As vítimas que foram encontradas vivas até o momento foram internadas. 4 delas, inclusive, estão em estado crítico. As informações sobre o número de mortos ainda não foram divulgadas. E, de acordo com as forças ucranianas, as sirenes de alerta para mísseis foram acionadas na capital. Mas os militares só conseguiram interceptar 16 dos 21 drones de fabricação iraniana usados nos ataques. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentou o bombardeio nas redes sociais. Ele disse que, abre aspas, o mundo precisa de união e determinação para derrotar a Rússia e proteger vidas, fecha aspas. E o presidente chinês Xi Jinping deixou a Rússia nesta quarta-feira depois de 3 dias de encontros com o aliado Vladimir Putin. Um dos temas mais aguardados da viagem, um possível cessar-fogo na Ucrânia, não obteve grandes avanços durante as conversas. O presidente chinês Xi Jinping deixou Moscou nesta quarta-feira após 3 dias de reuniões com o chefe de Estado russo Vladimir Putin, realizadas com a intenção de demonstrar unidade diante das potências ocidentais. De acordo com o líder asiático, os encontros inauguraram uma nova era nas relações entre China e Rússia. Os governantes assinaram uma série de documentos para reforçar a parceria, incluindo importante acordo energético. Xi também afirmou que a China está pronta para ficar firmemente ao lado da Rússia em nome do verdadeiro multilateralismo. Tema muito aguardado, um possível cessar-fogo na Ucrânia não obteve grandes avanços, apesar de Putin ter elogiado a proposta de paz de Pequim e afirmado na segunda-feira que estava aberto a negociar. Adotando oficialmente uma posição neutra na guerra, a China é criticada pelo Ocidente, que a acusa de fornecer cobertura diplomática à Rússia. Nesta quarta-feira, o governo chinês respondeu às críticas do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby,
que afirmou que o gigante asiático não se mostrou capaz de ser um mediador imparcial no conflito. Queremos dizer que a China não criou a crise na Ucrânia, não faz parte dela e nunca forneceu armas a nenhum dos lados. A diplomacia chinesa teve um papel importante como parte mediadora na recente reconciliação entre a Arábia Saudita e Irã, mas analistas consideram difícil que Pequim consiga pôr fim às hostilidades na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que convidou a China para dialogar, mas que ainda espera uma resposta. E presta atenção agora nessa história. Um elevador de um prédio residencial do Mato Grosso se transformou em uma sala de parto, né, Dani? Olha só, essa história inusitada aconteceu recentemente e viralizou na internet. E tudo começou com um roteiro clássico de um filme. Pois é, com a grávida sentindo contrações ali no meio da noite, ela e o marido decidem então ir para o hospital, pegam o elevador às pressas, mas a filha não espera nem chegar no térreo e nasce ali mesmo. Vamos conferir. A imagem da câmera do elevador mostra como tudo aconteceu. Ali estão a grávida Bárbara Trindade Passos Casella, de 34 anos, o marido dela e a sogra. Eles estavam a caminho do hospital, mas não deu tempo. Em pé no elevador, ela começa o trabalho de parto. O marido e a sogra tentam ajudar, até que finalmente a criança nasceu. Uma menina. Joana Casella Amaro veio ao mundo com 2 quilos, 165 gramas e 41 centímetros. Depois eles seguiram para o hospital para finalizar os procedimentos. E passado o susto, nada como reunir a família para tirar uma foto com a nova integrante. Um registro agora com calma da pequena Joana nos braços de seu irmão, Petros. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. É isso aí, e às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais.